Vamos abrir a palavra do Senhor na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Maravilhoso momento de louvor e adoração ao nome do Senhor. Primeira carta do apóstolo Paulo, capítulo 2. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 1 até o verso de número 5. Eu já falei outras vezes nesse texto, mas esse texto tem falado ao meu coração muitas vezes. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos esta noite sobre esta palavra. Diz assim a palavra do Senhor: E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, em temor e em grande tremor. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Amém. Glória a Deus. Que texto mais marcante para nossas vidas. Vamos orar novamente. Curve a sua cabeça. Senhor Deus, graças te damos por estar aqui mais uma vez. Diante da tua palavra estamos, Senhor, e cremos no poder da tua palavra. Cremos no poder do Senhor. E estamos aqui pedindo, Senhor, que venhas pelo poder do Senhor falar ao nosso coração esta noite. Venhas agir, Senhor, em nosso meio, para a glória e honra e louvor do Senhor somente. Abençoe a todos os irmãos que nos acompanham aqui esta noite, seja pela internet, seja presencialmente. Que a graça, a unção e a direção do Senhor possa atingir os corações. E que tudo seja dado, Senhor, a glória para o teu nome. É assim que oramos pedindo, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, hoje nós vamos tocar em um assunto de suma importância para a vida de todos nós. Eu quero falar essa noite sobre a necessidade de vivermos no poder de Deus. A necessidade de interagirmos, a necessidade de andarmos, a necessidade de experimentarmos, a necessidade de fluirmos no poder de Deus. Sei que de forma geral aprendemos a viver os rituais da fé. Nós aprendemos a pregar, aprendemos a cantar, aprendemos a tocar, aprendemos a batizar, aprendemos a cear, a evangelizar, aprendemos a discipular, a aconselhar, aprendemos até a cuidar de pessoas, e muitas vezes assim vamos levando. Sabemos os rituais da fé, sabemos o que significa ser evangélico, ser cristão. Mas eu pergunto aos irmãos, é isso mesmo?
Igreja é a gente se reunir para cantar, orar, ler, aprender, evangelizar, discipular, fazer atividades. É só isso? Eu sei que todas essas questões são importantes e têm o seu lugar. Mas a pergunta essa noite é: ser igreja é só isso? E a resposta é: me parece que não. Porque a igreja precisa, a igreja carece, a igreja necessita, a igreja se estabelece em cima do poder de Deus. Precisamos do poder de Deus. Igreja é um grupo de salvos, que foram salvos por Jesus, que foram resgatados por Jesus, que foram limpos por Jesus, que foram transformados por Jesus. Um grupo de salvos que tiveram uma experiência que a gente chama de conversão, de novo nascimento em relação a Jesus, mas que também vivem e não podem deixar de viver o fluir do poder de Deus entre eles. Isto é a igreja. A igreja não pode viver, não pode se estabelecer, não pode existir, não pode progredir sem o poder de Deus sobrenatural. Porque a igreja, ela não é unicamente natural. Nós temos aqui um grupo de pessoas, vivemos naturalmente, compramos, vendemos, casamos, comemos, dormimos, trabalhamos, nos divertimos, nos reunimos, cantamos, louvamos, tomamos ceia, batizamos, aprendemos. Mas existe algo mais em tudo isso, porque isso qualquer religião no mundo pode fazer. Qualquer religião no mundo, servindo ao Deus único, Senhor e Salvador ou não, qualquer religião pode fazer, pode se reunir, pode cantar, pode discipular, pode evangelizar, pode fazer prosélitos, pode batizar, pode se reunir. Mas a igreja de Cristo Jesus, ela não se move a partir desses rituais, embora esses rituais façam parte da nossa vida, mas não é isso que move a igreja. Há algo mais, há um poder sobrenatural que nos move. Jesus disse: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. Então é muito mais do que professar uma fé, é expressar, é viver rios de água viva, rios fluindo de dentro de nós. A reunião da igreja não pode ser uma reunião meramente religiosa, para fazer frente a outras religiões. Não é meramente isso. A reunião da igreja é uma reunião de pessoas que vivem, que expressam, que agem no poder do Senhor. E essas pessoas, quando se reúnem, o poder de Deus que já atua na minha vida, na sua vida, na nossa reunião, esse poder está entre nós. É por isso que, quando estamos reunidos, curas acontecem sobrenaturais. Quando estamos reunidos, o Espírito de Deus fala aos corações. Quando estamos reunidos, pessoas são quebrantadas, são mudadas, são transformadas pela palavra de Deus e pela ação do Espírito Santo. É assim que deve ser. Igreja não é uma reunião natural. Igreja é uma reunião sobrenatural.
Então eu quero trazer esta mensagem esta noite respondendo a duas perguntas. Eu sei, temos a ceia, não vou me prolongar muito, mas eu quero responder a duas perguntas esta noite. Primeiro, por que o poder de Deus é fundamental na igreja? Quando eu digo na igreja, não é só na nossa reunião, é na nossa vida. Por que o poder de Deus é fundamental? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é: qual é o caminho para o poder de Deus na nossa vida? Então eu quero começar dizendo aos irmãos esta noite que o poder de Deus é fundamental para trazer apoio à nossa fé. Trazer apoio à nossa fé. E me parece que é isso que Paulo está dizendo no texto em que lemos esta noite, no capítulo de 1 aos Coríntios, capítulo 2, no verso de número 4 e verso de número 5, ele diz: e a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana. É muito bom ter uma mensagem sábia, é interessante, mas tem uma vírgula aqui, mas em demonstração do Espírito e de poder. E ele diz o porquê: para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Então o poder de Deus é importante para que a nossa fé se apoie, tenha um apoio, se apoie neste poder e não na sabedoria dos homens. Por isso é importante que a igreja viva no poder de Deus. Vejam vocês que a fé dos irmãos não pode ser apoiada em sabedoria dos homens, porque a igreja é sobrenatural. Deus deu sabedoria aos homens, e devemos usar a nossa sabedoria, mas a igreja se movimenta por coisas sobrenaturais. Então, não é a sabedoria que é o apoio da nossa fé, não é naquilo que sabemos fazer que deve apoiar a nossa fé, não é naquilo que aprendemos das liturgias da religião. A nossa fé não pode se apoiar naquilo que a tradição nos legou como igreja local, não é. Não nos apoiamos no que acostumamos a fazer ao passar do tempo. A nossa fé precisa de algo maior, algo que transcenda a realidade natural. A nossa fé se alimenta no poder de Deus. É o poder de Deus que alimenta a nossa fé. Irmãos, se acostumamos a nos apoiar na sabedoria humana, então somos dependentes de nós mesmos. Se nos apoiamos na sabedoria humana, então o homem é a fonte da nossa própria fé. Se nos apoiamos na sabedoria humana, então a nossa fé é frágil, é terrena, é enganável, é abalável, é sem efeito, é natural, é humana. Mas se nos apoiamos no poder de Deus, então a nossa dependência não vem do homem, vem do alto. A igreja depende do alto. Se apoiamos a nossa fé no poder de Deus, então o sobrenatural é a nossa fonte. Se nos apoiamos no poder de Deus, então estamos estruturados, fortes, inabaláveis e eficazes, porque nós dependemos do sobrenatural. Naturalmente, uma igreja
na terra pode se sustentar dependendo das pessoas. Muita gente, muitas entradas financeiras, a igreja se sustenta, cria ministérios, contrata músicos, contrata bons oradores, pastores, paga altos salários, faz shows e espetáculos de finais de semana, e as pessoas ficam deslumbradas com as realidades naturais. As pessoas acreditam que estão vivendo a igreja de Cristo, mas na realidade estão vivendo apenas uma religião que os entretém de final de semana, e tudo é isso, é tudo. Elas até têm uma certa mudança de vida, porque vêm de algumas outras religiões, e acabam se adaptando, e acabam aprendendo as regras, e acabam andando nessas regras, e as pessoas chamam isso de conversão. Pronto, está se convertendo. Uma série de pessoas estão se convertendo. Mas eu vou dizer para vocês essa noite, com todo o temor de Deus no meu coração, isto não é conversão. Não. Conversão é algo que vem do alto. Conversão é preciso nascer do alto, é preciso nascer de cima, é preciso nascer de novo pelo poder do Espírito Santo. Então, conversão na vida de uma pessoa é algo sobrenatural. É uma pessoa que ela vem e quando ela se depara com Jesus, o seu ser interior se colapsa dentro de si, ela se desmonta e começa a surgir uma outra estrutura, com uma outra forma de pensamento, com uma outra ambição de vida, com uma outra vida, com outra expressão, com outro viver, porque conversão tem a ver com o poder de Deus invadindo um coração e transformando radicalmente a estrutura de um ser. Isto é conversão. Então a igreja se apoia, não é na sabedoria dos homens. Nós não vamos contratar aqui um filósofo, um sociólogo renomado, PhD em Harvard, em Cambridge, para poder trazer uma mensagem ao coração dos irmãos. Se queremos ouvir isso, vamos para as universidades que estão cheias de filósofos de Harvard, Cambridge e qualquer outras universidades do mundo, para trazer bons conselhos e boas elaborações e elucubrações de pensamentos para as pessoas. Mas não é isso que transforma a vida das pessoas. A única coisa que pode transformar a vida de uma pessoa é a expressão e a ação do poder do Espírito Santo. Então a igreja precisa do poder de Deus. A gente precisa viver no poder de Deus. É o poder de Deus que tem que nos movimentar, é o poder de Deus que tem que nos impulsionar, é o poder de Deus que tem que nos animar. Nós não temos aqui animadores de palco, vocês não viram aqui esta noite nenhum animador de palco tentando agitar as multidões para as pessoas ficarem animadas e chorar e ter alguma experiência sensorial. Não é isso, isso não resolve. Os animadores de palco estão fazendo shows espalhados pelo país e pelo mundo, mas não é desse tipo de gente que nós estamos falando. Nós estamos falando da ação, do poder do Espírito Santo sobre a nossa vida. Então, ou temos o poder de Deus sobrenatural em nós, agindo no meio de nós, ou não temos a igreja, porque a igreja é um povo lavado pelo sangue do Cordeiro, cheio do poder do Espírito Santo. Aleluia. Isso é a igreja. A vida da igreja é sobrenatural, não é da terra. A igreja não é da terra, ela está na terra, mas ela não é da terra. Jesus disse em João capítulo 17, verso 16, eles não são do mundo, como do mundo eu não sou. Eles não são do mundo. Eles estão no mundo, mas não são do mundo.
A igreja é um tipo de gente que nasceu no mundo, que era do mundo, mas que foi resgatado do mundo pelo poder de Jesus Cristo e transformado em filho de Deus para viver a mensagem deste evangelho e anunciar esta pregação aos corações que ainda são do mundo. Então não podemos nos sustentar no natural. Não é o natural. Pelo natural nós nem teríamos esse espaço aqui. Porque essa igreja naturalmente não teria condições de pagar o aluguel e todas as despesas que nós temos aqui. A presença de vocês aqui, neste lugar, já é algo sobrenatural. É Deus agindo pelo seu poder em nosso meio. É Deus sustentando, é Deus levantando, é Deus cuidando de nós. Então, se estamos aqui esta noite, estamos aqui já na dependência do poder de Deus. Mas não é só na dependência do poder de Deus para o sustento desta obra. É a dependência do poder de Deus para a vida desta obra. Nós temos essa dependência e precisamos sempre ter, não importa se temos aqui 100, 200, 1000, 2000 pessoas, sempre vamos depender do poder de Deus para nos sustentar, nos avivar, nos fortalecer, nos encaminhar, nos ensinar, nos ajudar, nos transformar, nos curar, nos movimentar. É o poder de Deus. Precisamos do poder de Deus para viver. Então o poder de Deus é fundamental para apoiar a nossa fé. Nossa fé não está apoiada na sabedoria dos homens, está apoiada no poder do Espírito Santo. Segundo, o poder de Deus é fundamental também para a evangelização. Evangelização, o que é evangelização? Evangelização é a proclamação do Evangelho. A igreja tem como tarefa evangelizar. Como que a gente evangeliza? A gente evangeliza com as nossas palavras, com a pregação. Não, mas eu não sou pregador. Não, você pode não estar no púlpito, mas você é um anunciante da palavra de Deus. É lá no teu serviço, quando alguém precisa de ouvir uma palavra, e você fala de Cristo ao coração dessa pessoa. Você conta a experiência da sua vida. Você conta como Jesus te salvou, mudou a sua vida, transformou a sua alma e te encheu do poder dele. Então você é um evangelista onde você está. Evangelizamos com as nossas palavras e evangelizamos com as nossas atitudes. É com o nosso testemunho de fé. Todos nós temos a responsabilidade de testemunhar da vida cristã, que começa dentro de casa, na nossa família, na nossa vizinhança, se estende ao nosso trabalho e vai por onde a gente vai. Somos testemunhas de Cristo Jesus, aleluia. Então o poder de Deus é fundamental para a evangelização. Hebreus capítulo 2, verso 3 e verso 4 vai nos dizer: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles por sinais, milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade. Então ele está dizendo aqui que aqueles que ouviram a mensagem de Jesus continuaram levando esta mensagem de Jesus, ou seja, evangelizando e pregando a mensagem de Jesus, e Deus ia cooperando com eles na manifestação do seu poder. Como isso acontecia? Através de milagres. Eu creio em milagres, não são esses milagres, não creio nesses milagres televisionados, a maioria deles, tudo falcatrua, mentira, que sumiu um caroço não sei de onde, que ninguém viu, que não sei o que uma radiografia, não é essas coisas, eu creio em milagres sobrenaturais de Deus, que pode destruir caroços, que pode destruir câncer, que pode destruir qualquer outra enfermidade, milagres e
poderes sobrenaturais de Deus acontecendo no meio do povo, e dons do Espírito Santo eram distribuídos entre eles. Então Deus confirmava a evangelização a partir da expressão do seu poder. Eu sou de uma época em que as conversões eram recheadas do poder de Deus na igreja. Chegavam pessoas endemoniadas e caíam já quando entravam no nosso meio. Caíam já pelo chão e já eram expulsos os demônios ali. Pessoas chegavam cheias de doenças, de enfermidades, e o Senhor já começava a atuar no meio da igreja. Eram curadas completamente, eram libertas de vício, pessoas que vinham presas nos vícios da vida, e eram absolutamente libertas em coisa de segundos em nossos meios. Por quê? Porque o poder do Espírito Santo atuava em meio à igreja, atuava. Então eu não me conformo com a gente viver um evangelho, ou a gente viver um período de evangelização e de manifestação do evangelho de Cristo, onde não há nada acontecendo. As pessoas vêm do jeito que vêm, continuam ficando, e vão todas de qualquer jeito. Eu não me conformo com isso. Porque a evangelização acontece eficazmente quando há sinais, milagres, maravilhas e dons do Espírito Santo. A evangelização deve vir acompanhada do poder e da manifestação dos milagres de Deus, e isso é fundamental para nós. A ação sobrenatural de Deus confirma o processo de evangelização. Não podemos tentar ganhar as pessoas na sabedoria humana, porque Paulo diz: olha, quando eu estive entre vós, a minha palavra não consistiu de sabedoria humana. Às vezes a gente quer ganhar as pessoas racionalmente. O evangelho passa pela razão. Tem sim a parte racional, porque o nosso culto é racional. Então ele passa pela razão, ele passa pela argumentação racional, mas não é este o elemento que dá cabo à conversão. O que leva à conversão passa pela razão, mas mergulha no sobrenatural. O sobrenatural precisa estar perto de nós. Não adianta tentarmos ganhar as pessoas em sabedoria humana, em estratégias e mais estratégias. Agora temos que ver que estratégias nós vamos fazer para poder ganhar as pessoas. Aí começam a sair manuais. Manual não sei do que lá dos Estados Unidos, manual não sei de onde da Inglaterra, e aí essa igreja deu certo porque seguiu aquele manual, aquela deu certo porque seguiu aquele manual, e aí a gente entende com dar certo, com ajuntamento de pessoas. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos: ajuntamento de pessoas é muito bom, mas se as pessoas se ajuntarem sem o poder do Espírito Santo, não passa de um mero ajuntamento, não é igreja. Igreja é quando há transformação, mudança de vida, libertação, cura e salvação nos corações. Então não é só o ajuntar-se, não é seguir manuais estratégicos para alcançar pessoas. Sabe como é que se alcança pessoas? No poder do Espírito Santo. Sabe como a igreja primitiva alcançou 3.000 almas de uma única vez? Foi assim: eles estavam reunidos e ficaram reunidos 10 dias no cenáculo, e de repente o poder do Espírito Santo invadiu o coração daqueles irmãos. Eles foram cheios do Espírito, começaram a falar em outras línguas, as pessoas começaram a se achegar, alguns zombavam, outros ficaram impactados com aquilo. Pedro se levantou no poder do Espírito Santo, pregou, 3.000 almas se converteram ao Senhor naquele mesmo dia. Não, que estratégias houve ali? Não houve um manual. Espera um pouquinho, deixa eu ver um manual aqui. Como é que a gente faz? Deu certo lá na China. Espera um pouquinho, deixa eu ver aqui. Vamos criar uma. Não houve estratégia nenhuma da igreja. A estratégia era ser cheio do poder do Espírito Santo. Quando somos cheios do poder do Espírito Santo, as pessoas começam a se achegar. Porque não há nada mais atrativo que a ação de Deus, que o poder de Deus. Por isso Jesus disse: quando eu for levantado da terra, todos atrairei a mim. É Cristo levantado entre nós que atrai as pessoas. Não são nossas estratégias de evangelização que atraem as pessoas.
E eu não sou contra estratégias de evangelização, mas não são as nossas estratégias meramente que devem atrair as pessoas, mas é o poder do Espírito Santo. Eu vivo um desafio para a minha vida, eu vivo um desafio. Eu acredito que esta igreja pode crescer e deve crescer, mas eu não abro mão do poder do Espírito Santo manifestado entre nós. E se tivermos o poder do Espírito, eu sei que as pessoas vão se achegar, porque Deus começou a acrescentar aos irmãos as almas que indo sendo salvas em Atos dos Apóstolos. Ele trazia, é o Espírito que traz, é Deus que traz as pessoas no seu poder. Isso não isenta você da sua evangelização, isso não isenta você de pregar o evangelho lá no seu serviço, de falar de Jesus, porque não tem como não falar de Jesus. Quando você está transbordando de alegria do Espírito, não dá para esconder. Sabe quando chega aquela moça em casa, a moça chega em casa e ela chega de repente sorrindo, a mãe vê, fala, aconteceu alguma coisa, viu um passarinho cor-de-rosa em algum lugar, ela viu alguma coisa diferente, a mãe já sabe que ela não consegue esconder, ela está apaixonada, ela não consegue esconder da mãe e do pai. Por quê? Porque está no rosto dela, está no rosto do filho, quando ele está apaixonado por alguém. Então quando você está apaixonado por Jesus, não dá para esconder de forma alguma, você começa a transbordar Jesus, e é assim no poder do Espírito que as pessoas vão se achegando a Deus. Então é importante o poder de Deus no processo de evangelização. Sabe por que tem muitas estratégias hoje em dia? Talvez as estratégias sejam um substituto ao poder de Deus. Como não temos em geral o poder de Deus atuando nas igrejas, então as pessoas precisam criar estratégias para atrair pessoas. E aí a gente fala, o que os jovens gostam? Os jovens gostam de boate, então vamos fazer uma igreja estilo boate, que aí vai encher de jovens. Estratégia, que estratégia é essa? A gente, ao invés de trazer o poder de Deus entre nós, a gente traz estratégias do mundo secular para tentar atrair pessoas, e pode até dar certo no sentido de encher as igrejas, mas não transforma vidas. Transformação de vidas é só pelo poder de Cristo Jesus. Então o poder é fundamental por isso, para a evangelização. Mas não só isso, o poder de Deus é fundamental também, porque é promessa do Senhor para nós, é promessa dele. Jesus disse em Marcos 16, verso 17 e verso 18, estes sinais seguirão aos que crerem. Seguirão, que sinais? Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, porão as mãos sobre os enfermos e os sararão. É Jesus quem prometeu os sinais. É promessa do Senhor. Parece-me que eu estou me lembrando agora, estou vendo meu tio pregar, pastor José, que está ali, a esposa dele, que já está com o Senhor, pregar. Ele gostava muito desse versículo, ele falava muitas vezes esse versículo, estes sinais seguirão os que crerem, porque ele cria piedosamente e piamente nesse versículo. Ele cria, os sinais precisam seguir a gente, e com certeza na vida dele, sinais de cura, de manifestação, de libertação de demônios, acontecia aos montes. Me lembro que um dia ele estava na casa dele, e de repente um homem endemoniado lá no meio da rua, sai com uma faca e começa a se ferir com uma faca para se matar, e ele viu aquele homem de dentro de casa. Ele viu o homem no meio da rua, estendeu a mão, expulsou o demônio, e aquele homem parou imediatamente de suicidar, e ele correu lá, tirou a faca. Então vejam vocês, há poder de Deus para a vida da igreja, e nós precisamos vivenciar esse poder, precisamos. É uma promessa de Jesus, e ele não falha em suas promessas. Os homens podem falhar em suas promessas, mas Jesus não mente. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele prometeu para nós que haveria sinais e manifestação do seu poder entre nós. Ele prometeu. Então isso precisa ser uma realidade na nossa vida. Precisamos do poder de Deus. Ele é tão fundamental que Jesus prometeu para nós.
Mas não só isso. Também o poder de Deus é fundamental, porque, o último ponto, o poder de Deus é fundamental, porque Ele realiza o que nada mais pode realizar. O poder de Deus é insubstituível. Ele realiza o que nada mais pode realizar. Ou seja, as curas que a medicina não pode fazer, o poder de Deus pode fazer. O poder de Deus. Os milagres que a sabedoria humana não pode realizar, o poder de Deus pode. O romper de cadeias que nenhuma força humana pode quebrar, o poder de Deus pode quebrar. O libertar as pessoas, porque as maiores prisões da vida, elas não são as prisões de ferro e aço e concreto. Essas não são as maiores e mais terríveis prisões. Essas são prisões físicas. Mas as piores prisões na vida de um ser humano são as prisões da alma, são as prisões do coração, da mente, quando as pessoas estão trancafiadas em seus corações, dentro de quartos escuros, quando as pessoas estão adoecidas dentro de suas almas, ou por falta de perdão, ou por falta de amor, ou por não ter recebido amor, ou por não ter tocado no amor, ou por não poder se expressar como gostaria. As pessoas estão presas dentro de si, adoecidas, e o inimigo das nossas almas, ele aprisiona corações. Ele aprisiona às vezes com doenças físicas, mas ele aprisiona principalmente com doenças emocionais. São pessoas que têm crises de identidade, que têm complexos de inferioridade profundos na alma, que têm dificuldades de aceitação da vida, que não conseguem viver plenamente. São pessoas que estão amarradas, que estão contritas, que estão tocadas dentro de casas pequenas dos seus próprios corações, que estão trancafiadas em suas próprias emoções e não conseguem viver a vida, e passam a vida inteira cheia de amarguras, de dores na consciência, de sentimentos de culpa na alma. Quantos anos às vezes um sentimento de culpa massacra um coração, e Satanás usa esses sentimentos de culpa para massacrar. Um dia você fez isso, um dia você fez isso, lembra daquele dia que você fez isso? Isso vai massacrando, vai adoecendo, isso vai produzindo doenças psicossomáticas na vida da pessoa, ou seja, começa na alma e vai para o corpo. São pessoas adoecidas porque estão presas, mas o poder de Deus é capaz de libertar plenamente, totalmente, absolutamente um coração que está aprisionado. Aleluia. Ele é poderoso. Nenhum psicólogo, por mais que os psicólogos sejam importantes na nossa geração, por mais que os psicanalistas sejam importantes, por mais que os psiquiatras e os médicos sejam importantes, nenhum médico, nenhum psicólogo, nenhum psicanalista, ninguém pode libertar algumas situações na vida de uma pessoa, só o poder do Espírito Santo. Então eu vos convoco esta noite para experimentarem o poder de Deus, que pode trazer libertação verdadeira a um coração. Não importa o que você tenha feito no passado, não importa quais sejam as suas mágoas, suas dores, suas lutas, suas dificuldades, eu digo a vocês esta noite, com toda a certeza do meu coração, há poder em Cristo Jesus para produzir verdadeira libertação no coração de uma pessoa. Há poder. Jesus pode te libertar. Então o poder de Deus é fundamental, porque Ele realiza o que nada mais pode realizar. É a destruição da ação das trevas, que nenhum poder humano pode conseguir destruir. E me lembro agora daquele homem completamente endemoniado, que andava pelos sepulcros, e a Bíblia diz que ele se cortava nos sepulcros, e andava sem roupa, e ninguém podia passar por aquela região, porque ele era violento,
E quando eles tentavam prendê-lo, ele era tão violento, os demônios faziam com que ele quebrasse as cadeias, como se fosse linha. Ele destruía as cadeias, destruía as correntes, e não tinha quem pudesse com aquele homem. Mas finalmente Jesus chegou àquele lugar, e quando Jesus chegou, o poder de Deus chegou àquele lugar, e aqueles demônios vieram correndo ao encontro de Jesus, se prostraram diante dele, porque Jesus é o Rei dos reis, Senhor dos senhores, e todo joelho se dobrará diante do nosso Senhor Jesus, aleluia. E aquele homem ficou completamente liberto para a glória de Deus, absolutamente liberto. Há poder para libertar em Jesus, há poder para libertar. E tudo isso só é possível pelo poder de Deus, porque o poder de Deus nos sustenta, o poder de Deus nos alimenta, o poder de Deus nos fortalece, o poder de Deus nos revigora, o poder de Deus nos transforma, o poder de Deus nos muda, o poder de Deus nos regenera, o poder de Deus nos edifica, o poder de Deus nos revigora, o poder de Deus nos levanta, o poder de Deus nos cura, o poder de Deus nos liberta, o poder de Deus nos dá ânimo, o poder de Deus nos anima, o poder de Deus nos incentiva, o poder de Deus nos dá a vida, o poder de Deus nos dá alegria, o poder de Deus nos dá a verdadeira paz, o poder de Deus nos dá a verdadeira liberdade, o poder de Deus nos dá o verdadeiro amor, o poder de Deus nos dá sentido para viver, razão para existir. Tudo isso o poder de Deus faz e muito mais. Então nós precisamos do poder de Deus. Vocês entenderam isso essa noite? Não podemos ser uma igreja vazia do poder de Deus. Não podemos. Mas o final dos tempos é assim mesmo. E a igreja apóstata chegou, a época da apostasia, e realmente é verdade. É verdade, a época da apostasia está em nosso tempo agora, mas não quer dizer que você precisa apostatar da fé. Você não precisa. Esse mundo pode se apostatar, mas você pode viver uma experiência com o poder de Deus. Eu creio nisso, tenho pregado nisso, tenho orado sobre isso, e vocês são testemunhas do que está acontecendo. Segunda sim, segunda não, nós estamos reunindo para buscar o poder de Deus neste lugar, e pessoas vêm vindo, outros pastores estão chegando, e a ação sobrenatural do poder de Deus está acontecendo em nosso meio. Pessoas estão sendo curadas, estão sendo libertas, estão sendo transformadas. Continuo crendo, um avivamento está chegando para a glória de Deus, aleluia. O poder de Deus. Não quero ser uma igreja fria, vazia. Não quero ser um grupo muito bem estruturado, com uma catedral invejável, com finanças sobrando no banco, mas sem o poder de Deus. Não quero. Eu quero o poder do Espírito Santo. Eu troco tudo, troco até esse lugar, troco até os bancos, troco tudo pelo poder de Deus. Se nós precisarmos ficar fazendo culto no meio da rua e não tivermos um lugar para estar, mas o poder do Espírito estiver entre nós, aleluia, então seremos uma bênção para a nossa geração. É isso que precisamos. Agora que vocês entenderam, e todos nós entendemos por que é fundamental o poder de Deus, eu vou para a segunda parte. Não, fique tranquilo, não vou pregar mais o tanto tempo que eu preguei na primeira parte. Mas agora, qual é o caminho para o poder de Deus? Qual é o caminho para o poder de Deus? Ele está no verso 2 que lemos, que diz: porque nada me propus saber entre vós, senão o quê? A Jesus Cristo, e este crucificado. Aleluia. Em primeiro lugar, o caminho para o poder de Deus está na centralidade de Cristo.
Paulo diz: eu não me propus a saber nada entre vocês. Eu não quis saber das últimas notícias, eu não quis saber da fofoca entre os irmãos, eu não quis saber das últimas estratégias de evangelização no campo missionário da Indonésia, eu não quis saber entre vocês como é que a gente tem que agir, fazer isso, aquilo, qual é o esquema do momento, qual é o louvor do último tipo, se devemos ter violão, se devemos ter bateria, se não devemos ter coral, se devemos ter orquestra, se não devemos ter orquestra, se devemos ter grupo assim, assado, de mulheres, de solteiro, de homens, de crianças, de jovens, de adolescentes, quais são. Eu não quis saber nada dessas coisas entre vocês, eu quis saber apenas de Cristo e este crucificado, porque Cristo é o centro. Não me propus a saber entre vocês nada, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. O caminho para o poder de Deus é a centralidade de Cristo na vida das pessoas. Cristo precisa ocupar o centro do teu coração, para que a tua vida se encha de poder. Não são os seus desejos, não são os seus objetivos, não são os seus planos, não são as suas estratégias, não é nem mesmo a sua família o centro, nem mesmo a tua própria saúde o centro da tua vida. O centro da tua vida precisa ser Jesus. Jesus é o centro. Por isso Jesus precisa também ser o centro da igreja, da reunião da igreja. Nós não estamos aqui simplesmente para nos reunirmos, estamos aqui para adorar, para exaltar, para louvar, para bendizer, para glorificar, para cultuar Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele é o centro. Muitas vezes nós não temos o poder, porque nós estamos muito interessados em tantas outras coisas. Cada um vem interessado em uma coisa. Um quer resolver esse problema, o outro quer resolver o outro problema, o outro está com outra dificuldade, e Cristo não se torna o centro dos nossos interesses. Não que Jesus não resolva os seus problemas, Ele pode sim resolver os seus problemas, e há poder nele para te curar, para fazer qualquer outra coisa, há poder, mas a realidade é que Cristo precisa ser o centro do nosso interesse. Paulo diz: eu só quis saber de Jesus Cristo e a sua obra, e Cristo crucificado. Só isso que eu quis saber. É a cruz de Cristo, é a obra que nos liberta, é a obra de Cristo. Cristo precisa ser o centro das nossas expectativas, o centro dos nossos desejos, o centro dos nossos pensamentos, o centro das nossas vontades. Quando Cristo é o centro e tudo em mim caminha para Cristo, então eu estou no caminho para o poder de Deus estabelecer-se na minha vida. Por isso Jesus diz: o Espírito Santo, que traz o poder, Ele me glorificará. Então, se você quer que o Espírito Santo haja com poder em você, você precisa glorificar e exaltar a Cristo, porque esta é a função do Espírito Santo. Ele me glorificará. Então aqui o centro é Cristo. O centro não sou eu, não é o pastor, não é o nome dessa igreja, a denominação. O centro não são os irmãos, não são as dificuldades, as necessidades. A gente tem dificuldades e necessidades, mas o centro é Jesus Cristo e Ele crucificado e sua obra na cruz. Então, quando Cristo assume o centro, o trono do meu coração, e tudo em mim converge para Cristo, o meu interesse maior é conhecê-lo, o meu amor maior é para Ele, os meus desejos maior é estar com Ele. Quando tudo em mim converge para Jesus Cristo e não para mim mesmo, então eu começo a ser um receptáculo do poder transformador de Deus. Sabe por que a gente tem muita briga hoje entre os irmãos? Sabe por que a gente tem muita briga entre os casais? Sabe por que a gente tem muita briga entre as famílias? Porque cada um é o centro da sua própria vida. Então, se o meu interesse foi prejudicado, então eu vou para a briga com o outro. E aí começa a brigar com o outro, porque você não olhou para mim, porque você não fez aquilo que eu queria, porque você me desprezou, porque você me deixou de lado, porque eu não fui nem considerado. E aí um casal começa a brigar com o outro, e aí o marido começa a brigar com a mulher com o marido com os filhos, o pai com a mãe, e vira uma confusão toda. Sabe por quê? Porque cada um está autocentrado. Mas quando Cristo é o centro da nossa vida, não importa o que aconteça, nós estamos centrados, estamos olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé.
Então o caminho para o poder de Deus na nossa vida é Cristo. Eu preciso olhar para Cristo, pensar em Cristo, colocar o meu foco nele, a minha visão nele. Então a minha vida vai se tornando propícia para o Espírito Santo agir o seu poder em mim. Se eu colocar a igreja no centro, se eu colocar os rituais no centro, se eu colocar o louvor no centro, se eu colocar a pregação no centro, ei, Cristo está de lado, é Cristo o centro. Cristo em vós, diz Paulo, a esperança da glória. Cristo em vós. O caminho para o poder de Deus está na centralidade de Cristo. Em segundo lugar, o caminho para o poder de Deus está na compreensão da fragilidade humana. O verso 3 que lemos diz: eu estive convosco em fraqueza, em temor e grande tremor. Estive convosco em fraqueza. Paulo enxerga a sua fragilidade. Quando o homem cresce, o poder de Deus diminui. Quanto mais tivermos estrelas no nosso meio, menos temos o poder de Deus. Preste atenção. O pastor não pode ser estrela da igreja. Não, o pastor não é estrela da igreja. Não é não. Não é. Quanto mais tivermos ídolos dentro da igreja, menos temos o poder de Deus. Quanto mais o homem diminui, mais o poder de Deus cresce no meio da congregação. Então todos nós estamos no mesmo nível, só está um nível superior aqui, para você conseguir me enxergar bem. Porque estou falando, mas daqui a pouco eu já desço daqui também, porque não sou melhor que vocês. Todos nós estamos no mesmo nível, e quem se destaca entre nós, a única estrela que se destaca entre nós é a brilhante estrela da manhã, Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele é a estrela. Então, o caminho para o poder de Deus é enxergar a nossa própria fragilidade. Enxergar a nossa própria fragilidade. Quando temos homens muito grandes no púlpito, temos púlpitos vazios de poder. Mas Paulo, não é o pastor Everson, é o apóstolo Paulo, ao qual não sirvo nem para carregar as sandálias dos seus pés. O apóstolo Paulo dizia: quando fui entre vós, fui em fragilidade, em fraqueza. Ele enxergava a sua própria condição estrutural. Nós somos vasos de barro. Olha, um vaso de metal pode cair e não amassar até. Mas um vaso de barro, se ele cair, ele vai se despedaçar. Por quê? Porque o barro é absolutamente frágil. Ele se despedaça. Nós somos vasos de barro. É por isso que Deus nos fez do pó da terra. Já perceberam? Todos nós. A gente às vezes se torna muito importante para nós mesmos, né? A gente olha e fala: com quem você pensa que você está falando? Quem? Com quem você pensa que você está falando? Ora, eu pensei que estivesse falando com pó. Porque todos nós viemos do pó. Uns têm cabelo, outros não. Mas fique tranquilo, todos viemos do pó. Uns são um pouquinho mais gordinhos, outros mais magrinhos. Mas todos viemos do mesmo pó. Uns têm um olho de cor azul, verde, outros têm olho de cor preto ou marrom. Mas não importa, todos viemos do mesmo pó. Uns têm cabelo liso, outros têm cabelo encaracolado. Fique tranquilo, todos viemos do mesmo pó. Uns são mais altos, outros são mais baixos. Fique tranquilo, todos viemos do mesmo pó. Todos nós somos pó. E por isso somos vasos de barro, onde Deus vai moldando segundo a sua vontade cada um de nós. Mas a glória do vaso não está em si mesmo, está naquilo que o vaso contém, e o vaso contém o poder do Espírito Santo. Então toda a glória seja dada somente a Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Quando eu acho que eu sou alguma coisa, eu perco o poder de Deus. Mas quando eu enxergo a minha fragilidade, então eu dou espaço para o poder de Deus trabalhar na minha vida. Sabe por que Deus permite muitas vezes que nós sejamos humilhados?
Você já foi humilhado no serviço? Você já foi humilhado por alguém na escola? Você já foi humilhado por alguém? Parabéns, você não é o único. Não é o único. Fique tranquilo, você não é o único. Você foi humilhado em casa, você foi humilhado na escola, você foi humilhado no trabalho, você foi humilhado no trânsito. Você já foi humilhado no trânsito? Eu já fui terrivelmente humilhado em todos esses ambientes e também no trânsito. Fui humilhado sim. No trânsito, alguém parou uma vez e me xingou de todos os palavrões que você pode imaginar que existam no vocabulário dos homens mundanos que não têm Deus. E eu nem me lembro o que eu tinha feito. Eu acho que eu não fiz nada de errado. Talvez tenha feito alguma coisa de errado, não me lembro. Mas eu me lembro muito bem de todos os palavrões que aquela pessoa falou para mim naquele momento. Fui humilhado no trânsito. Mas sabe de uma coisa? Isso é bom às vezes que sejamos humilhados, porque às vezes o eu quer crescer dentro de nós, e Deus permite que a gente seja humilhado na vida, para nós enxergarmos a nossa estrutura, e a palavra de Deus nos diz assim, Ele conhece a nossa estrutura, sabe que somos pó, então quanto mais eu desço, mais o poder de Deus atua na minha vida. Por isso a palavra de Deus diz que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo, e desceu, e veio até a terra, e agiu como homem, como servo, e como servo foi obediente, e obediente até a morte. Então o caminho do homem de Deus é sempre para baixo, é quando nós somos humilhados que Deus mais está trabalhando na nossa vida, porque nós quando somos elogiados, cuidado, é gostoso ser elogiado, eu também gosto de ser elogiado, mas no elogio, o eu desperta, fala, oi, estou aqui. O eu fica muito feliz no elogio, e muitas vezes eu acredito que Deus trabalha mais na humilhação do que no elogio na nossa vida, porque quando somos humilhados, percebemos que nós somos apenas vasos de barro, frágeis nesta vida, e aí então damos lugar para o Espírito Santo de Deus trabalhar no nosso ser. Amém, irmãos? Vocês estavam falando mais aleluia, enquanto eu não falava dessas coisas. Mas por último, o caminho do poder de Deus também se dá, penúltimo, pelo temor do Senhor. Paulo diz no verso 3, eu estive convosco em fraqueza, em temor e em grande tremor. Temor do Senhor, temor e grande tremor. Temor a Deus é o princípio da sabedoria. Então você quer ser cheio do poder de Deus, tema ao Senhor. Temor, não temor aos homens, não importa o que os homens falam, não importa o que os homens façam, temor ao Senhor. Hoje se tem muita sabedoria, mas as pessoas que pregam com tanta sabedoria talvez não manifestem muito temor de Deus. O temor de Deus é o princípio da nossa sabedoria. O caminho para o poder é temermos ao Senhor. O que é temer a Deus? É reverenciar a Deus, é respeitar a Deus, é se dobrar diante de Deus, é se santificar perante o Senhor. Isso é temer a Deus. Não há poder sem temor. Não há poder sem temor. Precisamos temer a Deus. O temor do Senhor é absolutamente importante para a vida do homem de Deus, da mulher de Deus. Eu devo respostas a Deus em primeiro lugar. O temor de Deus é que me leva a obedecer. O temor de Deus é que me leva a agir do jeito que eu ajo. O temor de Deus é que me leva a fazer o que faço. O temor do Senhor. Porque é diante de Deus que tu prestarás conta. Você pode até passar por aqui sem prestar conta aos homens, mas prestarás contas a Deus. O temor do Senhor é a nossa vida. Então, quando tememos ao Senhor, o poder de Deus se manifesta entre nós. E por último, para irmos embora, o caminho para o poder de Deus também passa pela busca contínua. Depois de vermos a necessidade desse poder, depois de contemplarmos a nossa fragilidade e expressarmos o nosso temor, então nos resta pedir, nos resta buscar, nos resta bater. E eu termino com 2 textos da Sagrada Escritura. Um está em Lucas capítulo 11, verso 9 até o verso 13, onde Jesus diz, e eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á,
Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Qual o pai que dentre vós, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também se lhe pedir um peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vocês, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Então, quando Jesus fala, pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á, ele estava falando sobre pedir o Espírito Santo de Deus, pedir o poder de Deus na nossa vida. Então, a busca pelo poder de Deus, qual é o caminho para que o poder de Deus nos atinja? Nós precisamos orar, precisamos buscar, precisamos pedir, precisamos clamar ao Senhor, precisamos bater, e o Senhor vai abrir a porta para nós, aleluia. Isso é importante. Buscai o Senhor, e o Senhor nos dará o seu poder. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 12, verso 31, portanto procurai ou buscai com zelo os melhores dons. Então é preciso buscar com zelo, é buscar com força, é buscar com vontade, é buscar com intensidade, é buscar com constância, é buscar com continuidade. Buscai com zelo, continuem. Vocês estão buscando dons espirituais? Deixa eu perguntar, vocês estão buscando os melhores dons espirituais? Nem sabemos que haja dom espiritual. Como assim? Quais são os melhores dons espirituais? A Bíblia fala dos dons de línguas, a Bíblia fala dos dons de operação de milagres, fala dos dons de cura, fala dos dons de exercício de misericórdia. A Bíblia fala dos dons de discernimento de espíritos. A Bíblia fala dos dons da palavra da sabedoria, da palavra da ciência. A Bíblia fala de dons e mais dons e mais dons do Espírito Santo que são dados à igreja. E a minha pergunta esta noite é: você está buscando os dons espirituais na sua vida? Buscar com zelo os dons, os melhores dons espirituais. Clame ao Senhor, busque ao Senhor, e Deus vai começar a dar dons espirituais. Eu tenho buscado dons espirituais de Deus para a minha vida. Não vou nem contar para vocês quais são os dons. Cada um busque aquele que achar melhor. Busque dons espirituais na vida de vocês. Tenho visto algumas manifestações de alguns dons espirituais que parece que o Senhor já está começando a derramar sobre nós. Aleluia, glória a Deus. Buscamos o poder de Deus sobre a nossa vida. Não somos uma igreja fria, não queremos ser uma igreja vazia, não queremos ser uma igreja ritualística, não queremos ser uma igreja religiosa, não queremos ser uma igreja morta, não queremos ser um povo fracassado espiritualmente. Nós queremos ser uma igreja impactante no mundo em que vivemos. Queremos sim incomodar o inferno, incomodar as trevas pelo poder do Espírito Santo sobre a nossa vida, aleluia. É isso que precisamos. Enquanto estivermos aqui, precisamos incomodar o mundo das trevas, porque a nossa função é pregar, é libertar pessoas das garras do diabo, é curar, é transformar pessoas pelo poder do Espírito Santo na nossa vida. A nossa função aqui é viver esse evangelho poderoso. A nossa função aqui é verter rios de água viva do nosso interior. Quem crê em mim, disse Jesus, rios, não é apenas um rio, um rio já estaria bom, mas ele fala rios no plural, rios de água viva fluirão do seu interior. Para que esses rios? Para matar a sede dos corações sedentos, para atingir com vida as pessoas pelas quais vão cruzando o nosso caminho, para trazer transformação à vida das pessoas. Eu me pergunto esta noite e pergunto à igreja: onde você trabalha, você é um canal de rios de água viva?
As pessoas são tocadas pela tua palavra, as pessoas são transformadas pela tua presença. Quando você chega, o poder do Espírito chega com você, as pessoas são mudadas pela tua presença. Acontece isso porque essa é a nossa função. Aonde a gente chega, tem que chegar a luz, porque Jesus diz: vós sois a luz do mundo. O mundo está em trevas. Quando um lugar está em trevas e de repente chega a luz. Já teve um momento na sua vida que de repente acabou a energia elétrica em casa? É ruim, não é? É ruim. A gente sempre tem uma velhinha ali, alguma coisa esperando, porque de repente quando acaba a luz, a primeira coisa que nós estamos tão acostumados com a luz, né? Estamos acostumados com a luz. Só apagamos a luz para dormir mesmo. A gente está acostumado com a luz. E alguns nem conseguem apagar a luz para dormir ainda. Porque quando apaga a luz em casa, parece que é um clima chato. A gente tem que procura logo uma vela, procura alguma coisa, a gente tem que arrumar alguma coisa. Mas quando chega a luz, tudo muda. Tchum, chegou a luz, tudo muda. Nós somos assim, o povo de Deus, somos a luz do mundo. Aonde a gente chega, tudo muda. Quer seja para incomodar as pessoas, pessoas não vão gostar da gente, pessoas vão nos odiar, mas Jesus diz: se vos odeiam, é assim mesmo, porque também me odiaram a mim. Mas outros serão transformados pelo poder de Deus em nossa vida. Aleluia. É o que precisamos. Igreja do Senhor, despertai para esse poder maravilhoso. Há um banquete de Deus. Há um banquete de Deus para nós. Vamos ficar em pé. Há um banquete de Deus. Aleluia. Nós vamos viver este banquete de Deus para a nossa vida. Há um banquete de Deus para mudar a realidade deste mundo. Há um banquete. Não podemos viver uma vida fracassada espiritualmente, não. Nós temos o Deus soberano, todo-poderoso, Criador dos céus e da terra em nosso meio. Aleluia, Ele é o nosso Senhor. Nós servimos a este Deus. Ninguém esta noite pode sair daqui amargurado da vida, porque o poder do Espírito Santo de Deus está entre nós, para curar, para libertar, para transformar, para modificar os corações. Ninguém pode sair esta noite daqui preso, trancafiado nas trevas. Ninguém, porque o poder de Deus está aqui para libertar. O poder de Deus está entre a igreja. Há rios de água viva fluindo no nosso meio, para a glória do Senhor Jesus. Feche os teus olhos, enquanto os irmãos vão se preparando para cantarmos um louvor ao Senhor esta noite. Mas oremos ao Senhor agora. Coloque o seu coração nas mãos do Senhor, que o poder do Espírito Santo possa libertar, possa curar, possa salvar, possa transformar os corações esta noite. Senhor Deus, estamos aqui e precisamos, fundamentalmente precisamos do teu poder. Não há como existirmos sem o teu poder, não há como vivermos sem o teu poder, não há como evangelizarmos sem o teu poder, não há como, Senhor, expressarmos o teu amor sem o teu poder. O teu poder é fundamental para nós como igreja, o teu poder é fundamental para a nossa fé, o teu poder é fundamental para a vida da igreja, e nós estamos aqui esta noite e pedimos em nome de Jesus, pelo poder do Senhor, que aconteça em nosso meio libertações agora, em nome de Jesus. Corações que estejam feridos, corações que estejam amargurados, corações que estejam trancafiados, corações que estejam aprisionados, seja destruída toda cadeia, seja destruída toda prisão, caia por terra todos os grilhões das trevas. A libertação de Cristo aconteça esta noite, Senhor. Pessoas que estão, Senhor, enfermas em nosso meio, sejam curadas agora, para a glória, o louvor e a honra de Cristo Jesus, e a ação do teu Espírito Santo aconteça em meio à tua igreja. Carrega-nos com o teu poder, enche-nos do teu poder, para vivermos a vida da igreja, por onde passarmos, e manifestarmos o amor, o poder, a salvação, a libertação
de Cristo Jesus, onde estivermos, aleluia, para a glória do Senhor, aleluia, para a glória do Senhor esta noite, em nome de Jesus. Meu irmão, vamos cantar uma música, um louvor, um cântico ao Senhor, com alegria em nossos corações esta noite.